Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez podermos estarmos aqui na casa do Senhor, reunidos para aprender e celebrar a palavra do Senhor, celebrarmos este culto, que também é um culto de adoração ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 11 ao 21. 2 Crônicas 26, do 11 ao 21. Amém? Glória a Deus. E a palavra diz assim: Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, neste momento eu venho, Senhor, a pedir a Ti, Senhor, pela minha vida, que o Senhor a use, que o Senhor possa usar da minha pessoa para ministrar da Tua palavra, mas tão somente falar aquilo que está no Teu texto, Senhor, sendo fiel às Tuas escrituras, Pai.
Te peço, Senhor, que nesse momento esteja sendo revestido pelo poder do Espírito Santo, de maneira em que tudo aquilo que nós possamos aprender seja para o crescimento conjunto da Tua igreja, Senhor, para que possamos sair da Tua casa ao final deste culto preparados e edificados, para que possamos lá fora propagarmos o Evangelho da salvação que aprendemos em Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E nessa manhã, irmãos, nós estaremos falando sobre a ascensão e queda do rei Uzias. Algo vamos ver na vida deste homem que, enquanto ele estava temente ao Senhor, ele prosperou. O Senhor estava com ele. Porém, nós podemos ver no nosso dia a dia mesmo, até mesmo conosco, que quando nós começamos a nos achar muito autossuficiente, algo não vai dar certo. O Senhor não será conosco. O Senhor não estará compactuando com o erro. E essa palavra vai nos ensinar a podermos olharmos para esta situação, de estarmos debaixo do ensinamento do Senhor, procurando sempre ouvir a voz do Senhor que fala conosco através das Sagradas Escrituras. Enquanto nós estivermos assim, o Senhor estará conosco, o Senhor estará nos abençoando, o Senhor estará fazendo que nós nos prospere. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa carne, que pouco a pouco ela vai sendo alimentada, ela vai tomando conta de uma situação, e quando nós mal percebemos, ela já dominou, ela já transformou a pessoa. E Uzias, ele começou cedo, com 16 anos, e começou fazendo um bom trabalho. E o Senhor aprovava as coisas que ele fazia, tal qual era com o seu pai, Amazias, entendeu? E Uzias também era da descendência de Davi. E assim como eu falei, enquanto ele estava obediente à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, às leis vigentes, ele estava prosperando. Mas aí, o que acontece? Aquilo foi crescendo dentro dele, aquilo foi crescendo, ele foi se sentindo o bom, o forte, a carne acaba falando mais alto, a pessoa acha que já é dona de si, dona do próprio nariz, quando na realidade nós temos um Senhor, nós temos um Deus que está no governo da nossa vida. Nós devemos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco. Não é fácil não, irmãos, não é fácil. São situações que ocorrem em nosso dia a dia, que facilitam você sair do caminho do Senhor, que facilitam você sair da presença do Senhor. O mundo cria situações que acaba favorecendo, e é por isso, irmãos, que nós acabamos vendo quantas e quantas pessoas que estão caminhando, e de repente a pessoa acaba se desviando. E é um alerta para nós,
Porque não adianta a gente ficar falando dos outros, se nós mesmos não olharmos para dentro de nós. Se nós mesmos não reconhecermos que existe sim uma fraqueza dentro de nós, que precisa ser preenchida pelo Espírito Santo de Deus. E como que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus? Através de intimidade com Deus, de estudar a palavra do Senhor, de orar, de meditar, de procurar entender aquilo que verdadeiramente Deus está falando conosco, aquilo que Deus está nos ensinando, está nos mostrando. Deus está constantemente nos orientando, nos mostrando. Às vezes nós estamos fazendo algo de errado e Deus está ali apontando para nós o erro, e nós ainda assim insistimos naquele erro. Então, que nós possamos, além de testemunharmos com a nossa vida para o mundo, a transformação que houve a partir de Jesus, a partir que Jesus entra na nossa vida e transforma, que nós possamos testemunhar essa diferença que houve, mas que nós possamos também estarmos olhando para nós, porque ainda somos falhos, ainda cometemos erros. O grande problema que eu vejo nos dias de hoje, irmãos, é que está se pregando uma geração de super crente, que tudo pode, que tudo acontece, e que nenhum mal vai chegar até ele. Então, e aí quando começa a coisa não acontecer de fato daquela maneira, as pessoas, elas se decepcionam, ou se deixam ser iludidas por algo preparado pelo inimigo, que enche os olhos do homem. E o coração do homem, ele acaba se corrompendo, assim como se corrompeu o coração de Uzias. O orgulho e a soberba dele o levaram a praticar um ato de desobediência. Nós devemos estar alertas e atentos a atos de desobediência contra o Senhor. Por isso que nós devemos olhar para o nosso Senhor como verdadeiramente um Senhor sobre a nossa vida, tendo reverência a Ele. Jesus nos ama, Jesus é Pai, Jesus é o nosso amigo, Jesus é nosso irmão, mas acima de tudo, Ele é o nosso Senhor, e a Ele devemos total reverência. Muitas vezes você vê as pessoas tratam outros homens que até possuem um cargo com total reverência. A pessoa vai perante um juiz, perante uma autoridade, ela todo respeito, e quando vai falar com Deus, é você daqui, você dali, como se fosse um camarada dele. Temos que tomar cuidado. São pequenos detalhes, são pequenas situações, são pequenas brechas abertas na nossa vida, no nosso dia a dia, em que o inimigo, ele aproveita dessas brechas, ele entra e ele quer se estabelecer. Por isso que nós devemos nos encher, nos fortalecer com o Espírito Santo de Deus, de maneira que não haja brecha. E se houver brecha, o mal entrar, ele vai ser sufocado pelo Espírito Santo de Deus.
Amém? Glória a Deus, glória, aleluia, né? E este ato de Uzias acaba trazendo sobre ele um sinal da ira de Deus. E acaba que ele tendo que ser isolado da sociedade. Mas o pior de tudo, irmãos, além de ser isolado da sociedade, ele ficou isolado da presença do Senhor. Ele já não poderia mais adentrar ao templo. Ele teria que viver separado. Tanto que o seu filho acabou continuando o seu reinado. Amém? Glória a Deus. E durante todo o tempo que Uzias estava temente ao Senhor, ele ouvia o Senhor, ele estava debaixo da palavra do Senhor, ele prosperava. E o Senhor o capacitou de tal maneira que ele preparou um exército com homens, muito bons homens, treinados, guerreiros, fortes, bem equipados, que batalhavam a favor do reinado de Uzias. As coisas favoreciam, davam certo. Quando nós estamos verdadeiramente com o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Por mais que talvez possam vir o inimigo, você vê, o inimigo, ele vinha sim sobre aquele reino, mas o Senhor estava com eles. Da mesma forma que as adversidades, ela vem contra o crente, ela vem no nosso... Existem situações aí que acabam ocorrendo no dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece, Ele nos enche de ânimo, Ele nos dá força, Ele nos capacita a continuarmos esta caminhada. E o Senhor, Ele preparou o coração daquele rei, encheu ele de conhecimento, e tanto é que o exército dele era bem organizado. Não era um bando de homens que saíam lutando, tinha regras, tinha todo uma maneira. No estudo que eu estava fazendo a respeito, ele tinha toda uma característica de organização. Cada um sabia das suas responsabilidades, cada um sabia como fazer e quando fazer. Tudo isso é capacitação do Senhor. Ele, durante o reinado dele, também foi desenvolvidos equipamentos, ferramentas que auxiliavam nas guerras, nas batalhas. Ele fala até no texto aqui de uma máquina que lançava pedras, tipo, nós podemos comparar aí nos dias de hoje. Talvez o irmão já possa ter visto em livros ou mesmo na internet aquelas catapultas, né? Que é tipo de uma alavanca grande que se põe uma pedra e quando ela é presa, e quando solta ela arremessa aquilo sobre o adversário. Hoje em dia as guerras são com armas de fogo, mas naquela época aquilo era um avanço. Isso tudo capacitação do Senhor. E isso o fez conhecido. A sua fama foi por vários lugares. Uzias também era conhecido por ser um homem piedoso e próspero. Mas sempre tem um mais, né? Esse que é o grande dilema na vida de um homem.
mas um desvio de comportamento o faz pecar contra o Senhor. Que lembra que eu falei, pequenas situações que tomam grandes proporções. Aquilo que muitas vezes nós achamos que, olha, isso aqui não é nada, isso aqui é só um pecadinho, mas aquilo ali vai minando. Irmãos, vamos comparar como se fosse uma ferrugem que se instala numa porta de ferro, num local de ferro. Começa com um pontinho, e aquilo, se não é tratado, se não é extirpado, aquilo vai tomando grandes proporções. Nós podemos ver isso em veículos mais antigos. Hoje em dia existe toda uma tecnologia, mas você pegava carros mais antigos que começava a corroer por baixo, quando você via, tudo aquilo ali já estava tomado. E assim pode ser o pecado na vida do homem, pode ser a arrogância na vida do homem, a soberba na vida do homem. E somente com o Espírito Santo de Deus nós teremos capacitação suficiente para administrarmos esta situação. Às vezes nós queremos lidar com isso com a nossa própria força. E no começo, assim como uma corrida mal preparada, em que o corredor ele não tem um plano de corrida, ele sai na largada, mas ele não consegue chegar até o fim, porque ele cansou, ele não teve um preparo devido, ele não teve um planejamento. Às vezes é preferível você ir ao seu passo, mas ser constante. Assim também é na fé. Quantos que chegam na igreja no primeiro amor fazendo de tudo, faz de tudo, mas aos pouquinhos vai indo, e quando você vê, nem na igreja a pessoa às vezes mais não está. Temos que tomar cuidado, temos que estar atentos, temos que estar vigilantes e vivermos verdadeiramente aquilo que está na palavra do Senhor, que não muda. A palavra do Senhor não ilude e não engana o homem. Amém? Glória a Deus. E esse desvio de comportamento que fez que a ira de Deus viesse sobre a vida dele. Ele se sentia tão forte que ele ultrapassou os limites, e o orgulho tomou conta dele. Ele se sentia muito forte, sabe? Aquela coisa que a pessoa começa a ser muito cheia de si, acha que ela pode fazer qualquer coisa. Eu posso entrar na frente de um carro, que o carro vai me atropelar, mas eu não vou morrer. Eu posso ficar na frente de uma bala, que a bala vai me atingir, mas não vai me matar. E começa a testar a Deus, né? Parece que está querendo tentar a Deus. Precisamos sabedoria, discernimento, de saber entender realmente qual a nossa posição de servo. Se estivermos debaixo da palavra dele, teremos uma vida constante. Se apenas estivermos vivendo de ilusões, a nossa vida será altos e baixos, porque você vem, fica forte, aí você cai na realidade e você vê que não é aquilo, aí depois você vem e fica forte. Mas nós precisamos o quê? Estarmos constantemente debaixo da palavra que nos mostra, e mesmo que você passe por provações, você vai continuar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E isso tudo faz com que ele transgrida
regras e limites. Ele faz com que ele cometa um ato contra o Senhor. E nós podemos até analisar pelo comportamento dele que ele não gostava, naquela altura da história, que ele não gostava muito que alguém chegasse e falasse para ele: ó, você não pode fazer isso, isso não lhe compete. E mesmo assim, o que ele faz? Ele entra no templo para queimar incenso, algo que não lhe competia. Não era da alçada dele, não era função dele, não tinha um chamado sobre a vida dele sobre isso. Existiam regras claras sobre isso, de quem poderia fazer isso. E com este ato, Uzias ele peca contra o Senhor, porque somente os sacerdotes, filhos de Arão, poderiam fazer esta atividade. Vamos ler rapidinho, irmãos, Números 16, versículos 39 e 40. Números 16, 39 e 40. Diz assim: E Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Então, irmãos, existia uma determinação, não do homem, mas uma determinação de Deus. E isso nós temos que estar atentos. Deus está sempre nos orientando o que podemos e que não podemos. E aí vai nós. Quando nós fazemos aquilo que não pode, nós vamos colher esse fruto. Amém? E Uzias, ele não aceitava ser repreendido. Para ele, na cabeça dele, ele estava preparado. Ele era o cara. Eu sou o cara, eu sou conhecido. Todo mundo me conhece. Os povos todos aqui sabem que eu sou bom, que eu sou forte. Isso eu estou imaginando o pensamento dele, né? Como que geralmente a pessoa, quando ela chega num estágio desse de arrogância e soberba, ele acha que ele está por cima de tudo. Mas esta arrogância dele fazia com que ele não enxergasse esse comportamento que estava sobre a vida dele. E é assim conosco. Por isso que muitas vezes nós precisamos que alguém próximo nos alerta algo. Às vezes, marido e mulher, entre irmãos, chega: olha, irmão, cuidado, olha, o que você está fazendo não é certo. E nós temos que ter humildade suficiente para reconhecer que nós estamos errados e nos consertarmos, porque com certeza é o Senhor nosso Deus falando conosco através daquela pessoa, nos orientando, nos advertindo que aquele comportamento nos conduzirá a algo ruim. E Uzias, ele fica indignado ao ser repreendido pelo sacerdote sobre o ato que ele tinha feito. E esse ato de indignação fez com que o Senhor, que a ira do Senhor viesse sobre a vida dele. E logo na sua testa já ficava visível o sinal da lepra, o sinal da ira do Senhor. Isso era como uma resposta
essa transgressão. E naquela época, irmãos, a lepra era uma doença muito séria. Hoje nós temos casos aí conhecidos que são tratados como hanseníase, e existem tratamentos hospitalares, mas naquela época a lepra, ela era mal vista, era algo que tirava a pessoa da sociedade, ela era colocada de fora, ela não poderia ter contato. E em muitas situações, isso nós aprendemos na ministração anterior, lembra lá de Miriam, Geazim e o próprio Uzias, que era a resposta da ira de Deus sobre um ato que essas pessoas fizeram que não agradava ao Senhor. E olha só como que era tratado a lepra naquela época. Vamos abrir, irmãos, Levíticos 13. Levítico 13, vamos ler do 1 ao 3. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga permanecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então, imundo, até aqui, irmãos. Então vocês veem que tudo era regra, lei, determinação do Senhor, e cabia ao rei que o Senhor não tinha o capacitado, o Senhor não tinha feito com que ele prosperasse. Ele no começo do seu reinado, ele não estava fazendo coisas que eram agradáveis aos olhos do Senhor. Ele tinha que se manter, mas por uma coisa do homem, isso ele foi cedendo à arrogância, à soberba, até que aconteceu o pior. E Uzias, ele precisava imediatamente ser retirado daquele local, porque aquele local ali era santo ali, e o Senhor não compartilha com o pecado. Ele precisava ali ser tirado daquele local, porque a lepra era como se um rompimento da comunhão do homem com Deus. Ele não poderia ficar, tanto que os sacerdotes, eles se apressam a retirá-lo daquele local. Ele não poderia ficar ali de maneira nenhuma, porque a lepra, acima de tudo, era um símbolo da impureza. Naquela época, a lepra representava a impureza do homem, uma impureza que o afastava do Senhor, o afastava do convívio da sociedade. E tanto é que, por se tornar leproso, ele é obrigado a viver isolado, numa casa separada. Ele não poderia mais ter o convívio que ele tinha ali. Ele não poderia estar mais dando ordens como o rei, né, que governava. Você vê que de uma hora para outra tudo acaba se desmoronando. Quando você tira o Senhor da base da tua vida, o que vai acontecer?
ela vai desmoronar, ela vai afundar, porque somente Jesus é a pedra sobre a qual devemos edificar a nossa fé, devemos edificar a nossa vida, devemos edificar a nossa salvação. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Olha aqui, ó, Levíticos 13:46 diz assim, Levíticos 13:46: enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro, deverá morar à parte, sua habitação será fora do acampamento. Olha aqui, ó, mais um versículo que fala também da pessoa que ela tem que ser isolada, ó. 2 Reis, capítulo 15, versículo 5. 2 Reis 15:5. Então o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Permaneceu o rei morando em uma casa separada, e seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo. Aqui em 2 Reis também, a palavra do Senhor se referindo a Uzias. E devido a essa impureza, Uzias ele fica impedido de entrar no templo. Irmãos, de tudo que aconteceu com o rei Uzias, dele ter perdido o seu reinado, ter perdido a sua fama, o pior de tudo foi ele ter perdido a presença do Senhor. Você pode perder tudo na sua vida, você pode ser uma pessoa hoje próspera, você pode ser hoje uma pessoa que tem uma boa saúde, tem uma boa disposição, é bem financeiramente, mas isso tudo é passível de mudança. Mas a única coisa que nós não devemos perder é a nossa eternidade, é a nossa salvação, é termos a certeza que quando aquele grande dia chegar, quando o Senhor Jesus voltar e com Ele nas nuvens iremos encontrar, é para o céu que nós iremos, é para a eternidade no céu que nós iremos. Por mais que nós possamos passar aqui situações difíceis em nosso dia, existe uma garantia do próprio Filho, do próprio Jesus, que deu a sua vida por nós, que nós estaremos eternamente com Ele no céu. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Oh Jesus Santo maravilhoso, Jesus que é o motivo de estarmos aqui nesta manhã, Jesus que é o motivo da nossa fé, Jesus que é o motivo, que é o causador da nossa salvação, da nossa transformação. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, oh Senhor. E Uzias, mesmo que ele quisesse, ele não poderia entrar mais no templo para adorar, nem que ele pudesse falar: eu sou o rei. Acabou, não tinha jeito, não tinha conversa, não tinha negócio. E aí o seu filho Jotão passa a administrar em seu nome. Vamos ver aqui, ó, 2 Crônicas 27, versículos 1 e 2. 2 Crônicas 27, 1 e 2. Diz assim, ó: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filho de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto
que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Olha, aqui o escritor, ele frisa aqui ao final do versículo, que assim como naquele tempo, e mesmo nos dias de hoje, o povo ainda se corrompe com o mal. O povo ainda se dobra aos prazeres da vida, ainda se dobra aos prazeres da carne. As pessoas ainda se deixam se alegrar, deixam os seus olhos ficarem radiantes pelas coisas do mundo. Hoje existem técnicas e técnicas criadas de marketing para o quê? Para encantar as pessoas. E não é só no mundo, não. Está dentro da casa do Senhor. Os cultos hoje são feitos para encantar as pessoas. Os cultos hoje são feitos para estimular aquele eu interior que está dentro de você. Vai massageando o teu ego, vai massageando a tua carne. Jesus, ele começa a ser um mero coadjuvante na história. Ele deixa de ser o protagonista, o principal, para ser aquele figurante, porque você é estimulado a ser o bom. Devemos tomar cuidado, irmãos. Não sou contra o novo, mas tem que estar pautado na palavra do Senhor. Tem que ter base na palavra do Senhor. Eu costumo dizer que melhor do que você sair por aquela porta eufórico, pisando alto, que o culto foi maravilhoso, é preferível você sair sereno, mas alimentado, com a palavra entendida, com a palavra explicada, com a palavra guardada, escondida no teu coração, de maneira que ela dê frutos, de maneira que a hora que você estiver passando por uma situação ou por uma prova, aquela palavra esteja ali te alimentando, porque a palavra é o próprio Cristo que habita e que vive em nós, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e para concluir aquele resumo daquilo que nós aprendemos hoje, para nós estarmos encerrando, tá? Vou ler rapidinho aqui um resumo que eu fiz. O rei Uzias começou o seu reinado aos 16 anos e inicialmente fez um bom trabalho. Era aprovado pelo Senhor, assim conforme seu pai Amazias. Ele era também da descendência de Davi. Enquanto foi obediente ao Senhor, ele prosperou. Tinha sido preparado com bons guerreiros e bem equipados. Porém, ele começou a se sentir muito forte em si mesmo. Com o passar do tempo, ele acabou se corrompendo. Praticou um ato que somente cabia ao sacerdote. Não respeitou os limites quanto à adoração no templo. Quis queimar incenso junto ao templo, e isto o levou à sua queda. O orgulho e a soberba o levou a esta situação. E sobre o seu corpo veio o sinal da ira de Deus na forma de lepra.
e ele teve que viver o resto dos seus dias isoladamente, e seu filho continuou o seu governo. Amém? Glória a Deus, que nós possamos ter aprendido com a história de Uzias, com essa história que teve a ascensão, o seu crescimento, mas devido a um afastamento do Senhor, ele acabou se corrompendo e acabou tendo uma queda. Assim como um dia estávamos corrompidos, estávamos caídos, e Jesus entrou na nossa vida, Jesus fez algo de extraordinário, algo de maravilhoso, nos libertou, nos purificou e nos salvou. Possamos ter aprendido e possamos lá fora testemunharmos o Evangelho de Jesus, que mudou, transformou e principalmente nos salvou de uma condenação eterna. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é seu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém?